Paz do Senhor, a voz está um pouco ruim. Quero te convidar, abre a tua Bíblia lá comigo, em Salmos 46. Salmos 46. Quero aqui já lembrar que amanhã nós teremos a nossa vigília aqui na igreja, às 21 horas, 9 horas da noite vai começar, né? Está previsto até meia-noite, mas aí o Espírito Santo, né? Até, se ele quiser, mas até meia-noite nós vamos seguir aqui orando, intercedendo, colocando a nossa vida diante do Senhor mais uma vez, porque nós somos a igreja dele, né? Nós somos o povo escolhido por ele para fazer a diferença aqui na terra e temos que continuar clamando para que o Brasil também não seja só uma data de comemoração, mas que a gente possa estar comemorando no dia 7 a independência do Brasil das garras do mundo, daquilo que o mundo quer oferecer, mas que possamos mesmo, a cada dia, tanto nós, clamarmos e buscarmos e alcançar outras vidas para ser dependentes do Senhor. Amém? Então vamos estar aqui clamando, estar buscando e vamos estar lendo esses salmos que o Espírito Santo é tremendo, né? O Tiago puxou essa música no começo e eu ia mandar a mensagem para ele falando justamente que eu ia pregar sobre essa canção e acabei não mandando, mas Deus sabe o que faz, né? E nessa noite nós vamos meditar então em Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, nós adoramos, exaltamos a teu santo nome, Pai. Mais uma vez nós dizemos como somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Gratos, Senhor, porque o Senhor não abriu mão das nossas vidas e por estarmos aqui nessa noite, Pai. Queremos te colocar, Senhor, colocar em tuas mãos as nossas vidas rendidas a ti, Pai. Que o Senhor possa estar mesmo, Senhor, abrindo, Senhor, os ouvidos, Senhor, de cada um neste momento, Pai, para entender a tua palavra, Pai, e colocá-la em prática, Pai. Muito obrigada por compartilhar da tua palavra conosco e das revelações que o teu Espírito tem para a tua igreja, Pai. Muito obrigada mais uma vez. Eis aqui a nossa vida. Usa-nos. Fala conosco a cada dia mais. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Elton, me dá um pouquinho mais de retorno. Eu sei que eu estou para trás. Só um pouquinho de retorno. Amados, esse texto, né, como nós cantamos aqui, é um texto conhecido. Nós temos que lembrar sempre que temos um Deus
que é a nossa esperança, um Deus que nós podemos confiar, um Deus que sempre está ao nosso lado, independente das circunstâncias. Não importa pelas lutas que nós venhamos a passar, e todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por crises, seja uma crise financeira, seja uma crise interna, seja a fé que é abalada diante de alguma situação. Mas nós precisamos continuar olhando para o Senhor. Independente também daquilo que está acontecendo fora, nós precisamos confiar e colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer quem Ele é em todo o tempo. Às vezes quando a gente fala assim, mas é tão óbvio, pastor, é assim a gente, como cantamos, como adoramos ao Senhor, como vivemos para Ele, é tão óbvio. Mas a fé, meu amado, a fé ela é comprovada justamente diante das reações que nós vamos ter, diante das coisas que vão acontecer, e coisas que fogem ao nosso controle, um acidente que... uma crise mundial, financeira, guerras, a gente não tem como controlar, coisas que estão fora. Como eu disse, às vezes a gente tem batalhas internas que a gente não consegue controlar e às vezes é preciso de ajuda, ajuda até profissional, ajuda pastoral, de liderança, porque não é bom que a gente fique sozinho. Mas em todo o tempo, amado, nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que é Emanuel, que é Deus conosco. O mundo, ele pode olhar para nós, ele pode olhar para a igreja e falar, ele serve aquele Deus, aquele Deus, eles são talvez fanáticos, um Deus invisível. Eles podem falar, ele fez tremendas coisas, mas nós é que temos que ter certeza da identidade dele e da nossa. Nós é que temos que sempre lembrar que Ele é o nosso Deus, o socorro bem presente na hora da angústia, refúgio, fortaleza. Se nós entendermos isso na nossa vida, pode ser o pior momento que a gente estiver passando, nós seremos consolados e fortalecidos. Nós pararemos, como eu já disse aqui, sim, para descansar nele, para nos fortalecer e continuar caminhando. Nós vamos conseguir ver a presença de Deus na nossa vida, mesmo diante das coisas que estiverem acontecendo à nossa volta. Quando entendemos verdadeiramente que nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo e não nos deixa só. Quando nós lemos aqui, faz a comparação de Deus ser o refúgio e fortaleza. As cidades eram construídas com grandes fortalezas, muralhas, né? Como a de Jericó, que foi ao chão e era uma das impossíveis de ser penetrável. Mas, por ser humana, qualquer fortaleza podia ser invadida por inimigos. Por mais forte e segura que ela pudesse ser, ela não estava isenta. Mas nós lemos, como cantamos, e lemos aqui nesses salmos, que Deus, Ele é refúgio, fortaleza, ou seja, ainda que no mundo o inimigo possa tentar outras coisas, Deus, Ele é a fortaleza que não deixa nada e ninguém vencê-lo. Não há nada na Bíblia, em momento nenhum, que mostre alguém vencendo o nosso Deus. Você já viu isso? Ele é o mesmo, Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo. Não tem ninguém que possa vencer o nosso Deus. Não há ninguém que possa se comparar a Ele. Por isso, quando nós falamos que não há causas perdidas para Ele, porque Ele faz tudo conforme o querer dEle, é porque não há e nunca haverá ninguém que vai poder parar o nosso Deus. Só Ele é poderoso. Só Ele pode nos proteger. Por isso, pensar que Ele é o nosso refúgio, quando a gente imagina um lugar onde eu vou me esconder, onde eu vou me abrigar, para onde eu posso ir e encontrar paz.
Um rio que vai passar fluindo, trazendo paz, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis que você e eu estivermos passando. Nós encontraremos em Deus tudo o que precisamos e a paz que precisamos para passar pelas dificuldades. Talvez a gente possa, sim, às vezes estar cansado, abatido, às vezes estar triste, porque somos humanos. Mas a gente não para de caminhar, porque a gente entende que a força não é nossa, mas é do Senhor. E Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos trata. E Ele nos responde quando nós perguntamos: Deus, por quê? Deus, para quê? Como será? Ele nos direciona, Ele nos mostra. E Ele nos mostra sempre que se a nossa vida está em fidelidade, obediência nele, se tivermos fé, Ele sempre vai fazer a vontade dEle se cumprir em nossa vida. Porque não tem ninguém que nos ame e queira nos proteger e nos guardar mais do que Ele. Como lá em Romanos 8 diz, se Deus é por nós sabemos disso. E precisamos lembrar sempre disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas e até mesmo a vencer nós mesmos, nossa vontade, nosso querer, nós precisamos de crer que se estamos vivos é porque ainda não chegou o fim. Porque Deus ainda quer fazer grandes coisas em nossa vida e através da nossa vida. Deus está te guardando e como já te guardou em momentos e situações piores. Onde pessoas talvez te perguntassem: onde está o seu Deus? Vive em igreja. E cadê o seu Deus agora que você está passando por isso? Mas são pessoas certamente que não entendem como eu e você. Que se Deus quiser, Ele nos cura e faz aqui o milagre. Mas se Ele não quiser, nós já cremos que Ele está preparando o lugar para nós na eternidade. Nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui. Nós sabemos que por mais que venham as aflições, as tribulações, não acaba aqui. Mas uma coisa, certamente eu quero te lembrar, que você guarde isso na sua vida. Você não está só. Deus, Ele é contigo. Se você precisa de força, Ele vai te dar força. Se é cura, Ele vai fazer. Se é transformação, restauração, Ele vai fazer tudo conforme a vontade e querer dEle. Se você não consegue sozinho, clame a Ele. Coloque a sua vida à disponibilidade dEle. Se você precisa de disciplina para ler, para orar, para buscar, peça a Ele. E faça a sua parte também, que a gente precisa, né? Como diz oração, muitos gostam de falar a frase, né? Orar e pôr em ação. Então a gente precisa fazer a nossa parte também. Mas nós precisamos entender. E como no final que nós lemos aqui, é que no versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra do Senhor nessa noite é: aquieta o teu coração, a tua alma. Eu sou Deus, eu continuo no controle. E tudo que Ele fizer na sua vida vai ser para que o nome dEle seja exaltado. Em você e através de você. Você precisa crer e continuar caminhando na certeza que você tem um Deus contigo para te ajudar nos melhores, nos piores momentos, para te sustentar, para te ajudar a seguir, continuar firme até o fim, porque o nosso alvo é a eternidade. Um Deus que quando a gente vai até Ele, Ele nos ensina, nos fortalece, nos ensina a nos arrependermos a cada dia mais para estar perto dEle e nos preparando para o dia que Ele virá. A gente é falho, a gente erra no falar, erra no pensar, erra no agir. Por isso nós precisamos do nosso Deus ao nosso lado o tempo todo, porque sem Ele a gente não consegue. Sem Ele a gente não consegue dar continuidade. E sabe, amado,
quando nós podemos ler esse versículo, que ele sempre fala comigo, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Nós precisamos lembrar disso sempre, porque o inimigo, o diabo, os demônios, eles sabem muito bem disso. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem do futuro deles. Eles sabem que ele será derrotado. Eles sabem. E quando ele se levanta contra a nossa vida, quando nós vamos para o Senhor, é exatamente isso. É como Deus dizendo para eles: eu serei exaltado como sempre, porque eu sou mais poderoso do que você. Você não tem poder. Você não tem poder. Vocês, nós, pertencemos a Ele. O diabo não tem poder na nossa vida. Nós não podemos dar legalidade para nada. Somente crer no Senhor, porque o nome dEle vai ser exaltado. Não importa a luta que for. Não importa a situação que for. Lázaro já estava morto. Foi ressuscitado por Deus. O nome do Senhor foi exaltado. Não há causa perdida para o Senhor. Não há nada sobre você que Ele não saiba ou se esqueceu. Pelo contrário, Ele sempre está agindo. Mesmo que seja em silêncio, ou você não ouvindo, Ele está agindo e Ele está contigo. Não pare de orar, não pare de clamar. Se você vai até o Senhor, a gente pode viver o que a gente cantou ali. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em sua tenda chegará. Você crê nisso? Você crê nisso que você cantou? Você crê na palavra de Deus, que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e que Ele vai cumprir tudo o que Ele quiser? Você crê no poder do Senhor? A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E eu queria te convidar então a se colocar